Caros irmãos, é mais uma vez muita alegria que estamos aqui para refletir sobre essas luzes divinas que se apresentam através dos estudos na nossa abençoada doutrina espírita. Hoje nós vamos ver o tema chefia e subalternidade no livro Sinal Verde, psicografado por Chico Xavier pelo espírito André Luiz, intercalando com a leitura do Evangelho, superiores e inferiores. Esse é um tema que, sem dúvida, nos remete à educação do orgulho e à exaltação, em contrapartida, da obediência. O desenvolvimento espontâneo, contínuo da disciplina. Nós temos no trabalho uma das maiores bênçãos que Deus nos concede para que possamos desenvolver essas virtudes sublimes tão necessárias à nossa jornada rumo à divindade que pulsa em nós, como filhos de Deus que somos, do Pai Maior. Não alcançaremos os cumes da humildade e da caridade sem o desenvolvimento dessas virtudes. Então nós temos na chefia ou na subordinidade a condição essencial para o desenvolvimento dessas virtudes. Nós vemos inicialmente no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, Sede Perfeitos, nessa leitura intitulada Superiores e Inferiores, Kardec nos dizendo: a autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas aquele que se acha dela investido. Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar, nem conforme supõe a maioria dos potentados da terra, como um direito, uma propriedade. Então nós vemos de uma forma bem clara, quando ele diz que a autoridade não nos é concedida para nos proporcionar o prazer de mandar, esse prazer aqui nasce do orgulho. Ele alimenta o orgulho. E nós precisamos sempre estar atendendo à advertência sublime de Jesus: orai e vigiai para não cairdes em tentação. E a tentação é justamente o clamor dos nossos impulsos inferiores para a queda moral. E essa autoridade, caros irmãos, ela não é concedida exclusivamente àquele que está em um determinado grau da sua vida de uma forma uniforme, de uma forma integral. Nós, geralmente, pelas circunstâncias que nos cercam, estamos em posições alternadas. Ora exercendo autoridade, ora sendo subordinados. Continuando, nós vemos agora no livro Sinal Verde, André Luiz nos dizendo: para não olvidar que o chefe é aquela pessoa que se responsabiliza pelo trabalho da equipe. Então, para que qualquer trabalho
chegue ao seu término com êxito, é preciso que haja uma coordenação. Quando existe uma equipe. Se nós estamos inteiramente sozinhos, do ponto de vista físico, na execução daquela tarefa, não há que se falar em coordenação. Há que se falar em execução disciplinada. Mas quando nós estamos em conjunto, é preciso que alguém tome a liderança. De vez que cada um de nós tem um gosto, tem uma inclinação. Uns gostam de branco, outros de preto. Mas numa equipe tem que haver um consenso. E para que haja uma direção e uma finalização da tarefa, é preciso que haja justamente uma pessoa liderando, que no caso aqui ele coloca na condição de chefe. A melhor maneira de reverenciar a quem dirige será sempre a execução fiel das próprias obrigações. Então nós, se queremos agradar, se queremos homenagear, nós precisamos nos aplicar a fazer da melhor maneira possível, não segundo o nosso entendimento, mas atendendo a essa coordenação. Ser um fiel executor das tarefas. Nada paga a sensação e a tranquilidade de saber que o meu dever, que o nosso dever foi cumprido com rigor. A busca de nós, seres humanos, é pela felicidade. E Kardec foi muito bondoso, atendendo ao anseio do nosso entendimento com relação à felicidade, fazendo várias perguntas aos espíritos luminares da doutrina espírita. E na questão 922, ele faz uma colocação muito interessante, que a maioria de nós às vezes não compreende, não aceita. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. A felicidade terrestre é relativa, ela não é absoluta. Nós não seremos nunca inteiramente felizes. Mesmo que tudo à nossa volta diretamente ligado a nós e dentro de nós esteja em harmonia, nesse mundo em que nós estamos atualmente, havendo uma pessoa sofrendo, nós não seremos felizes. Porque receberemos, de uma forma ou de outra, a influência do sofrimento desse nosso irmão em humanidade. Então, se mesmo essa felicidade relativa, ela é de acordo com o interesse, com o desejo de cada um, ele pergunta: o que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro? Haverá, contudo, algum critério de felicidade comum a todos os homens? Então, nessa pergunta dele aqui, nós precisamos ficar atentos à questão do supérfluo. Porque o que está conosco e não está sendo utilizado, está faltando para o outro. Está sendo uma causa de sofrimento para o outro, por uma questão de desequilíbrio. E os espíritos respondem, dividindo em duas partes interessantes. De vez que nós, vinculados ao planeta Terra, encarnados, temos a nossa vida física e temos a nossa vida espiritual. Então eles respondem, com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, a posse do necessário é o equilíbrio. A posse do que nós estamos realmente precisando, utilizando. Então, às vezes, por uma questão de comodidade, nós preferimos fazer mais armários, mais
guarda-roupas na nossa casa, na nossa residência, construir um cômodo, que nós chamamos de cômodo de despejo, ao invés de pegar aquelas coisas e direcionar a instituições, a pessoas que precisam. Nós preferimos acumular. Isso traz um bloqueio na nossa vida espiritual. E a nossa consciência, no fundo, fica incomodada. Porque temos que administrar aquelas coisas. A consciência tranquila está justamente ali, ó. Fiel execução das próprias obrigações. Quando nós cumprimos com o nosso dever, nós temos tranquilidade. É lógico que dentro da nossa condição imperfeita, nós não conseguimos fazer tudo 100%. Mas só o nosso esforço de fazer o melhor já nos dá essa sensação, né, de dever cumprido. Quem quer que seja depositário da autoridade, agora nós estamos vendo o capítulo Sede Perfeitos, seja qual for a sua extensão, desde a do Senhor sobre o seu servo, até a do soberano sobre o seu povo, não deve esquecer que tem almas a seu encargo, que responderá pela boa ou má diretriz que deu aos seus subordinados, e que sobre ele recairão as faltas que esses cometam, os vícios a que sejam arrastados em consequência dessa diretriz ou dos maus exemplos. Do mesmo modo que colherá os frutos da solicitude, que empregar para os conduzir ao bem. Então nós iremos colher sempre do que plantarmos. E não devemos justificar a nossa omissão porque o nosso cargo é pequeno. Uma criança de 2, 3, 5 anos, em nossa responsabilidade. Família sai, deixa a criança com o tio lá de 20, 22 anos. Aquele período ali, ele está com autoridade sobre aquela criança. Todo homem tem na terra uma missão, grande ou pequena. Qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Falseá-la em seu princípio é, pois, falir no seu desempenho. E isso, caros irmãos, vai acumulando pesos, falhas em nossa consciência, que irá cobrar de nós a corrigenda. Quem administra efetivamente precisa da colaboração de quem obedece. Então nós precisamos entender isso aqui, para não ser uma dificuldade na tarefa do outro. Mas se quem obedece necessita prestar atenção e respeito a quem administra necessita exercer bondade e compreensão para quem obedece, a fim de que a máquina do trabalho funcione com segurança. Então nós fizemos questão de colocar essa figura da família, porque o pai e a mãe são as primeiras autoridades na mente infantil. É de acordo com o nosso posicionamento, isso, um em relação ao outro, ou seja, o pai em relação à mãe, a mãe em relação ao pai, e os dois em relação à vida, que vai dar os parâmetros para a criança de como ela vai agir em relação ao mundo. Isso é uma responsabilidade enorme. Eu, particularmente, considero que tão ou mais importante de que uma faculdade, de que desde o ensino primário, pré-escolar, até o mestrado, doutorado, nós tínhamos que ser devidamente preparados para constituir um lar. O mundo não seria como é se nós tivéssemos esse preparo. Mas por que nós temos o preparo para a profissão?
Porque nós, a maioria de nós, valoriza o quê? Os bens materiais, o dinheiro. E descuidamos da educação moral, que é a educação básica. Que adianta nós darmos as ferramentas para um espírito que não vai saber utilizar elas? Lembremos daquela passagem que no Evangelho Jesus fala do dono do jardim que entrega a enxada para o jardineiro e ele pega a enxada e acerta o dono do jardim. O superior que se acha compenetrado das palavras do Cristo, a nenhum despreza dos que lhe sejam submetidos, porque sabe que as distinções sociais não prevalecem às vistas de Deus. Ensina-lhe o Espiritismo que, se eles hoje lhe obedecem, talvez já lhe tenham dado ordens, ou poderão dar-lhe-as mais tarde. E que ele então será tratado conforme os haja tratado, quando sobre eles exercia autoridade. Nós precisamos, caros irmãos, quebrar esse círculo vicioso. Eu agrido Maria, que depois a Maria vem numa condição superior a mim e ela me ofende, e assim a gente fica nesse vai e vem da chamada roda das reencarnações, sem um progresso moral efetivo. Nós precisamos sair desse vício. E isso depende de cada um de nós. Jesus já está conosco há 2000 anos. Nós já estamos aí sofrendo os efeitos da lei, trazendo para nós de forma coletiva o sofrimento, e vai continuar esse processo, porque é da lei, e a lei de Deus não vai ser modificada. A bondade dele é permanente, mas a justiça também. É esse equilíbrio entre a bondade e a justiça que nós precisamos situar a energia educativa. E não é só com as nossas crianças. Porque adquirimos a idade no corpo físico, mas infelizmente, espiritualmente falando, muitos de nós ainda nos comportamos como crianças. Então, para essas crianças, num corpo de adulto, é preciso ainda essa energia equilibrada do amor com energia, aplicando a lei divina. Orientar é devotar-se. Olha aqui mais uma virtude, o devotamento. O Evangelho nos diz que o devotamento e a abnegação são as duas condições essenciais para o nosso progresso espiritual. Para alcançarmos a humildade de reconhecer a grandeza de Deus e de saber ver e ouvir aqueles que têm e que trazem para nós as diretrizes divinas, porque Deus ajuda o homem através do homem. Então, aquele que realmente ensina é aquele que mais estuda. Por quê? Porque ninguém dá do que não tem. Então, primeiro nós precisamos adquirir. Aquela professora que está ali ensinando aquele gráfico, ela teve que estudar. Ela teve que se preparar para depois poder oferecer. Assim também deve ser com cada um de nós. Então, se nós não temos uma faculdade para nos ensinar a sermos pais, a sermos bons esposos, boas esposas,
Vamos usar o livro da vida. Vamos observar para aprender. Não para julgar, não para condenar, não para criticar, para aprender. Quem se dispõe a aprender, caros irmãos, abre em sua alma uma janela diferente. E se conecta ao seu protetor espiritual. Mas tem que haver uma boa vontade nesse sentido. Um chefe não tem obrigação de revelar ao subordinado os problemas que lhe preocupam o cérebro. Tanto quanto o subordinado não tem o dever de revelar ao chefe os problemas que porventura carregue no coração. Mas, infelizmente, ambos trazem dentro de si questões a serem resolvidas. É preciso que haja uma disciplina mental, um envolvimento, uma boa vontade acima desses problemas no momento em que nós estamos executando aquelas tarefas. Se não, esses problemas que o subordinado carrega no seu coração não vai deixar ele ouvir o que o chefe está determinando a ser feito. Como é que ele vai fazer? O chefe vai sair e, passado alguns minutos, ele... E agora? Como é que eu faço? O que ele falou para mim fazer? Não prestou atenção. Porque as vozes aqui de dentro dos problemas estavam falando mais alto naquele momento. Então, essa questão dessas disciplinas, isso, caros irmãos, nós trazemos do berço. Com certeza, muitos de nós se lembram de algumas frases da nossa mãezinha, dizendo, agora é hora de estudar. Ah, mas eu quero brincar. Não, agora é hora de estudar. Depois você vai brincar. Agora senta e faz a tarefa. E aí aquele que conseguia fazer isso, esquecer da bola, esquecer da boneca, esquecer dos brinquedos, e se debruçava ali na tarefa para poder resolver aquilo ali, a mãe depois vinha, a mãe zelosa, cuidadosa, ou o pai hoje em dia, viu que estava tudo feito, estava tudo correto, não, agora você pode brincar. Aí a brincadeira era melhor, porque não tinha deixado lá atrás aquela pendência. Então, a doutrina espírita, através dessas práticas, né, de meditação, de oração, ela está nos condicionando, pouco a pouco, a essa disciplina mental. Né? Mas se o superior tem deveres a cumprir, o inferior, de seu lado, também os tem, e não menos sagrados. Se for espírita, subordinado, sua consciência ainda mais imperiosamente lhe dirá que não pode considerar-se dispensado de cumpri-los, nem mesmo quando seu chefe deixe de dar cumprimento aos que lhe correm, porquanto sabe muito bem que não ser lícito retribuir o mal com o mal, e que as faltas de uns não justificam as de outrem. Então, cada qual, na sua condição, precisa desenvolver as virtudes concernentes àquela atividade. Infelizmente, nós pecamos muito, erramos muito. Hoje, tanto o homem como a mulher que tem uma profissão fora do lar, quando a gente passa por momentos difíceis, às vezes até humilhantes, né, no ambiente de trabalho, e nós carregamos para o lar não o aprendizado daquilo que vivenciamos,
no sentido de desenvolver a virtude, no caso da humilhação, levar para o lar o desenvolvimento da humildade. Mas nós levamos a raiva. Nós levamos o rancor. É um veneno, caros irmãos. E aí o que a gente faz quando a gente chega em casa? Se nós somos os provedores, então os outros estão agora numa condição de subordinados e nós estamos numa condição de autoridade. E aí a gente despeja aquele veneno. Agride, grita. Alguns até se extrapolam, quebrando móveis, reclamando. Como a dizer, vocês são um peso para mim. Porque eu tenho que suportar aquela criatura. Não deveria ser assim. Nós deveríamos pensar, agora eu estou na condição de superior. Então eu devo procurar fazer pelos meus aquilo que aquela criatura não fez por mim. Assim nós iríamos aprender. E, melhor do que isso, nós iríamos ensinar. Nós iríamos exemplificar. Então, caros irmãos, que a infinita bondade de Jesus, dos bons espíritos, possam nos abençoar, que nós possamos cada vez mais estarmos conectados à nossa vontade, ao nosso desejo de crescer, de aprender, porque a felicidade, ela é compartilhada. Não seremos felizes nunca sozinhos. Então vamos juntos elevar os nossos pensamentos, o nosso coração a Deus, pedindo a essa espiritualidade amiga a fluidificação dessas águas, que eles possam abençoar esse ambiente, esse lar, a todos nós que aqui estamos, mas também aqueles que estão vivos em nossos pensamentos. Entregamos cada um deles, Senhor, à tua misericórdia, à tua bondade, à riqueza da tua providência divina. E com essa prece final, pedir pelos nossos governantes, não só do nosso país, mas de todos os países. Pedir por todos os nossos irmãos enfermos, mas também por aqueles que estão cuidando deles. Por todos os que sofrem, enfim, Senhor, mas também por aqueles que fazem sofrer. Que tudo seja feito segundo a tua vontade, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Desejamos uma boa noite, cheia de muita paz, de muita luz, de muito amor. Agradecemos a todos e continuemos unidos, em mente e coração, usufruindo dessa doutrina, tudo que ela tem para nos oferecer, mas compartilhando com os nossos irmãos, com o nosso próximo, sabendo compreender, perdoar, aceitar, abençoando sempre. Fiquem com Deus. Uma boa noite a todos.